ok? Então, eu vou pedir para vocês, se por um acaso alguém quiser entrar, vocês me avisem, porque no modo apresentação, nós perdemos o contato com aqueles que estão pedindo para entrar, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar a minha apresentação com vocês. Se vocês, porventura, não estiverem observando, vocês me avisam, tá ok? Então, só um instantinho que eu já vou lá chamar a colega, né? Para alguém, acho que está... Não vi, mas escutei. Seja bem-vinda, Kelly. Então, aqui, vou compartilhar a maior. E vocês, se parar o compartilhamento por algum motivo, vocês me avisam, tá ok? Então, tá bom, professora. Vocês estão conseguindo visualizar o meu arquivo? Sim, professora. Qualquer coisa, por favor, pode, com áudio aí, falar aí as falhas. Ou se alguém quiser entrar também nesse intervalo, vocês me avisem também, tá bom, gente? Então, sejam todas vocês muito bem-vindas à nossa segunda semana de aula, certo? Então, na aula passada, nós fizemos a apresentação do plano de ensino e também de alguns conceitos básicos que vocês, com certeza, já sabiam desses conceitos, e hoje nós vamos dar prosseguimento. Ainda não vamos estar falando propriamente dos ativos destinados à cosmetologia corporal, mas nós vamos estar hoje falando de uma parte muito importante também, que é um pouco sobre a legislação, sobre cosmético, né, legislação de cosméticos, e para vocês compreenderem todo o mecanismo de produção, do controle de qualidade, dos testes de segurança dos produtos cosméticos, conhecer um pouquinho como que é este processo, para que vocês possam respeitar o produto íntegro que vocês têm contato de alguma empresa que estão utilizando e que não modifiquem a formulação, a estrutura desse produto cosmético, né? Então, as informações que nós vamos passar nessa aula, elas são muito importantes para vocês saberem todo o trâmite dos produtos cosméticos, desde a sua concepção até a sua colocação no mercado, o quanto de trabalho que isso dá e quanto que é uma tarefa desafiadora, tá ok? Então, eu acredito que tenha alguém chegando agora, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Temos a Paula. Seja bem-vinda, Paula. Então, meninas, vou aqui continuar. Vamos começar com a nossa aulinha agora, né? Então, quais seriam os objetivos desta aula? Então, nós vamos identificar a finalidade de um cosmético, certo? Parece óbvio, mas todo cosmético ele tem uma finalidade, que vocês vão ver. Limpar, perfumar, alterar a aparência, entre outras finalidades. E nós vamos aqui também relacionar os cosméticos e suas diversas áreas de aplicação. Então, vocês vão saber que nós temos cosméticos aí para a pele, para as unhas, para o cabelo, para os lábios, e nós devemos respeitar estas áreas, certo? Vamos também estar passando para vocês as várias etapas de elaboração de um cosmético, ou seja, quais são as etapas? Eu quero desenvolver um produto cosmético, professor. Como que eu tenho que fazer isso? Quais são as etapas envolvidas neste processo? Então, vamos conhecer essas etapas. Vamos identificar e reconhecer
as classes de cosmético, de acordo com a Anvisa, que vocês sabem que é o órgão oficial que regulamenta os cosméticos aqui no Brasil. Nós vamos saber também quais são os outros órgãos, por exemplo, que é responsável pela qualidade, pela segurança e eficácia dos cosméticos nos outros países, como os Estados Unidos, como a Europa, tá ok? Então, não vamos falar de todas, mas vamos ver quais são os órgãos que regulamentam nesses países. Vamos reconhecer quais são as bases físico-químicas envolvidas nesse processo de criação do produto cosmético, e uma parte muito importante, correlacionar os princípios básicos da estabilidade de um cosmético com a sua segurança e a sua eficácia, né? Então, nós vimos que os cosméticos, eles têm que ser seguros e eficazes, né? E nós vamos ver também como que pode ser garantido essas características para o consumidor. Então, como todas vocês já sabem, né, nós estamos aqui citando várias vezes, que a Anvisa, ela é responsável pela também autorização de comercialização de cosméticos, porque é ela que concede o registro ou a notificação, tá ok? Para a comercialização dos produtos. Ela também é que estabelece as normas para que os fabricantes possam seguir. Também fiscaliza o processo de fabricação, vocês vão ver que tem todas umas boas práticas de fabricação. A indústria, ela tem que se adequar a essas características de boas práticas, deixar todo esse manual de boas práticas à disposição da Anvisa, certo? As técnicas, quais são os métodos utilizados, até em relação à saúde dos manipuladores dos produtos cosméticos também, como os manipuladores de alimentos têm normativas rígidas que devem ser seguidas pela empresa, tá ok? Porque a empresa, a Anvisa fiscaliza, mas a empresa, ela é responsável pela segurança do produto cosmético. Então, ela vai assinar termos de responsabilidade e ela tem que ser, né, responsável por tudo aquilo que ela colocou nesse papel que ela assinou, certo? Então, ela tem que ter os dados que comprovam, que atestam a eficácia e a segurança dos seus produtos, e tudo isso tem que ser comprovado, certo? Então, ela tem que mandar esses cosméticos, após serem elaborados por empresas, por laboratórios credenciados, para realizar esses testes. Ela tem que declarar esses testes e também ter o documento comprovatório, todo o documento comprovatório dessas ações, certo? E todo o cosmético, quando ele é desenvolvido, ele tem que ser, como eu já citei para vocês anteriormente, com aquela lista de ingredientes referenciados, ou seja, todos esses ingredientes, eles têm que estar presentes na lista daqueles permitidos pela Anvisa. Não só o tipo de ingrediente, mas também a sua concentração. Isso se torna até um grande problema, porque vários países têm a sua normativa interna, e muitos ingredientes que às vezes são permitidos em um país, não é permitido em outro país, né? Então, por isso que a legislação, ela tem que ser, por exemplo, se eu quero produzir um cosmético para exportação, eu tenho que estar antenada, conhecendo qual ou quais são as normativas do país que eu quero encaminhar o produto cosmético. Ou mesmo, o Brasil quer importar,
certo? Tem alguns países que podem não ter a mesma legislação do que nós, né? Então, nós temos que verificar, a Anvisa verifica todo esse procedimento quando da importação. E ao formular, como eu estou falando para vocês, o cosmético com esses ingredientes já referenciados, sempre tem uma concentração, né? Tem uma concentração mínima e máxima, ou seja, esse produto, ele tem que ter uma margem de segurança. Não vou trabalhar com a concentração máxima próximo ao nível de risco, porque isso pode comprometer esse produto que estou elaborando. Então, tenho que sempre deixar uma margem de segurança. E as informações ao consumidor, elas devem ser mais claras possível. Para quê? Para evitar mau uso do produto, certo? E para coibir esse mau uso do produto. E a empresa, todo local de manipulação de formulações cosméticas, eles devem seguir essas boas práticas de fabricação e de controle também, conforme a lei do país, tá ok? Então, aqui eu coloco para vocês que aqui no Brasil é a Anvisa. Temos também a CATEC. O que seria a CATEC? É a Câmara Técnica de Cosméticos. Esse órgão ele foi criado em 2004 para auxiliar a Anvisa. Esse órgão também gera pareceres técnicos que têm igual valor como lei, certo? Então, é uma lei também, todas os pareceres técnicos da CATEC. Nos Estados Unidos, nós temos o FDA, né? Então, o FDA, que é o órgão lá nos Estados Unidos, que trata de ingredientes e produtos para drogas em geral, né? Para alimentos e produtos cosméticos também. Então, todas as drogas utilizadas em alimentos, medicamentos, o FDA, ele tem os testes de toxicidez, certo? Todos desenvolvidos, que estabelecem as quantidades máximas que cada produto pode ser utilizado. E na Europa, era o Colipa, certo? Então, no entanto, mudou o nome da Colipa para esse novo que vocês estão vendo aqui do ladinho, Cosméticos Europa, que é para toda a comunidade europeia, certo? Então, esse órgão é a Anvisa lá da União Europeia. Então, ele atende todos os países da União Europeia, que antigamente era o Colipa, hoje são esses Cosméticos Europa, né? Ok? Todos os produtos de cosméticos são regulamentados por ele. Então, gente, opa, só um instantinho. A finalidade do uso dos produtos cosméticos. Então, nós sabemos para que serve um cosmético. Para limpar, né? Perfumar também, não coloquei aqui, mas perfumar, alterar a aparência, corrigir odores corporais, proteger e manter a pele em bom estado. Para limpar, são aqueles que auxiliam na remoção das sujidades dos corpos, como, por exemplo, nós temos os shampoos, os sabonetes, o creme dental também. Então, são todos esses produtos que removem as sujidades da pele. E para perfumar, nós temos perfumes, águas de colônia e outros produtos também que conferem odor agradável, né? Certo, é perfume. E que, no caso, e para alterar essa aparência, o que altera a aparência? Seriam as maquiagens, ok? As tinturas capilares,
alguns cremes que nós utilizamos para o cabelo. Esses são exemplos de cosméticos que alteram a aparência. E no caso, para corrigir odores corporais? Para corrigir odores corporais, nós temos os desodorantes, os antitranspirantes, certo? Que eles são utilizados tanto nas formas líquidas, quanto nas formas sólidas, semissólidas, ou creme, ou mesmo em aerossol, ok? E para proteger? Exemplo de um cosmético que confere proteção. O mais indicado, que vocês podem estar pensando, são os protetores solares, os fotoprotetores. Mas também nós podemos considerar um hidratante, né? Que ele protege a pele da desidratação, certo? Então, um hidratante corporal, ele também pode ser um cosmético de proteção. E para manter em bom estado, nós temos aqui todos aqueles cosméticos anti-idade, anti-celulite, anti-estrias, os restauradores capilares, entre outros, certo? Ou aqueles que combatem qualquer dano causado, no caso, pelo envelhecimento, né? Então, esses são os cosméticos para manter, né, a aparência em bom estado, manter, no caso. Vamos passar aqui agora sobre, só um instantinho, as áreas de aplicação do cosmético. Então, nós devemos levar isso bem a sério. Um cosmético que foi desenvolvido, por exemplo, para o rosto, para o corpo, ele não deve ser aplicado no corpo, tá ok? Porque cada região do nosso corpo, cada área do nosso corpo, ele tem um pH adequado. Tem, no caso, temos que ter cuidados com essa região em função das particularidades que elas apresentam, certo? Porque senão você pode correr o risco de causar irritação ou mesmo uma reação grave nesse local de aplicação do produto. Então, se você passa, por exemplo, um hidratante corporal no rosto, dependendo, você vai desenvolver ali comedões no rosto, que podem levar a irritação séria e até mesmo cicatrizes. Então, devemos estar sempre atentos para a região que esse produto foi desenvolvido. Por exemplo, temos aqueles para a pele, que são os hidratantes, certo? Depois nós vamos ver características de hidratante facial e corporal, esfoliantes, cremes anti-idade, né? Nós vamos trabalhar com aqueles cremes para o corpo, vamos observar as características dele, protetor solar para o corpo e para o rosto, tem suas particularidades, as suas diferenças, os cremes de massagem também, tá ok? Em relação ao sistema capilar, nós temos o shampoo, condicionador, temos os cremes de pentear para as unhas. Vocês sabem, temos esmaltes, removedor e amolecedor de cutículas. Então, nós temos vários produtos para os lábios, os batons, para os órgãos genitais externos, nós temos aí aquele sabonete íntimo, que eles são desenvolvidos, essa região tem um pH bem ácido, esse pH bem ácido é para a própria proteção contra micro-organismo, depois nós vamos discutir detalhes desses sabonetes, como que eles devem, quais são as características que eles devem ter. Para os dentes, nós temos os cremes dentais também, tá ok? E para membranas mucosas da cavidade oral, o que nós temos aí? Temos os enxaguatórios bucais, os spray antisséptico, certo? Mas na próxima aula, nessa aula não vai ser possível observar, mas nós vamos conhecer tudo que tem que ser mencionado no rótulo de um produto cosmético. E vocês vão perceber que a ordem em que se coloca os ingredientes
é uma ordem em relação à concentração deles. Então, aqueles ingredientes que aparecem primeiro são eles que estão presentes numa maior concentração, tá ok? Então, antes de nós começarmos com os ativos propriamente dito, nós vamos ver todas as informações possíveis para nós conhecermos o produto que nós vamos estar utilizando, né? Então, vocês viram que a responsabilidade, que a responsável por garantir a segurança e eficácia de um produto cosmético é a Anvisa, certo? Mas a responsabilidade de qualquer dano ao consumidor é do fabricante. Por quê? A Anvisa fiscaliza as informações que o fabricante fornece, certo? E se esse fabricante omitir ou enganar, a responsabilidade é dele, certo? E é claro que a Anvisa ela tem que fiscalizar, tem que estar em cima, mas o responsável direto, se um fabricante colocou um produto no mercado e que ele faltou informações a respeito, ou ele negligenciou ao resultado de algum teste, o responsável é ele. Seguido, por exemplo, se o produto é importado, ele não é fabricado no Brasil, mas ele é importado. Então, quem é responsável é o importador. Ou mesmo aquele que colocou o produto no mercado, gente. Vocês devem lembrar, meninas, que vocês vão utilizar os cosméticos no dia a dia, na clínica. Vocês serão profissionais de nível superior e com toda a ética que vocês têm, vocês devem utilizar esses produtos cosméticos obedecendo à ética. De que maneira? Vocês sabem que eu devo utilizar esse produto conforme as recomendações do fabricante, porque se você usa conforme as recomendações do fabricante, toda e qualquer reação adversa, a responsabilidade é dele. Mas se você resolveu dar o seu jeitinho, modificou a frequência ou a quantidade de aplicação, ou aplicou esse produto em outra área não recomendada, ou não obedeceu às descrições colocadas naquele rótulo, a responsabilidade é sua, né? Então, isso é sério e nós devemos atender. Vocês vão ver que são vários testes que são realizados antes de formular um produto cosmético, justamente para que ele não coloque em risco a saúde do consumidor. E vocês devem respeitar todo esse caminho que foi seguido até a colocação desse produto no mercado, tá ok? Então, gente, nós temos vários guias que vocês vão observar, na verdade, temos 3 guias que a Anvisa coloca à disposição das empresas, tá ok? Para poder auxiliá-las. Nós temos um guia de controle de qualidade, ou seja, um guia para análises físico-químicas, temos um guia que sugere os testes de estabilidade, explicando todos os testes de estabilidade que devem ser realizados no produto cosmético. E temos também o guia que correlaciona com a segurança e a eficácia, né? Os testes de segurança e os testes de eficácia dos produtos cosméticos. Depois eu vou mostrar para vocês esses guias, eles todos estão disponíveis na internet. Se vocês quiserem baixar esse material para ter, vocês podem fazer isso diretamente da internet. Então, os critérios que estão colocados nesse guia são os seguintes. Então, tem que ser formulado o produto cosmético com os ingredientes referenciados, né? Então, tem uma RDC e uma portaria que tem a listagem de todas as matérias-primas
para uso em cosméticos. E é claro, vocês sabem que cada dia esse universo da cosmetologia é muito dinâmico e cada dia aparece uma matéria-prima nova, desenvolvimento de um produto novo. Então essas portarias, elas são atualizadas constantemente. Então tem que buscar sempre a portaria atualizada, certo? E tentar sempre buscar dados de segurança dos produtos. Por quê? Não necessariamente os ingredientes cosméticos sendo inócuo, ou seja, não oferecer risco, é que o produto também será seguro, não vai oferecer risco. Pode ser que a interação entre esses ingredientes confira alguma reação que afete o consumidor, tá ok? Uma interação que possa provocar alergia. Às vezes o ingrediente sozinho não, mas ele combinado com outro, essa associação pode causar algum dano. Então, por isso que tem que ser realizado testes com as matérias-primas e também com esses produtos acabados. É claro que essas matérias-primas, alguém já realizou esses testes, elas estão ali na lista dos produtos seguros, mas esses produtos acabados, eles têm que ser testados depois. E deve-se seguir sempre, como já citamos, as boas práticas de fabricação e controle. Essas boas práticas conforme a portaria 348 de 97, e tem várias atualizações, certo? Vocês vão observar que um ambiente onde se produz um cosmético ou mesmo um alimento, ele tem toda uma normativa em relação a piso, paredes, a higienização para que a empresa possa seguir, para que não seja o ambiente em si um meio que possa contaminar o produto ou as matérias-primas, certo? Então, isso tudo é rigorosamente avaliado. E tem-se sempre que fornecer informações ao consumidor da maneira mais clara possível, para que possa evitar o uso inadequado do produto. Então, vocês têm que ler sempre com muita atenção o rótulo, aquelas bulas que acompanham os produtos, certo? Para ter conhecimento de todas as informações que estão sendo passadas. Então, temos que a cosmetovigilância, ela vai estar aí avaliando as reações ocasionadas por esses produtos cosméticos que estão disponíveis no mercado, certo? Então, tem uma relação, aí no caso, de procedimentos que são recomendados e que devem ser seguidos, ok? Só um instantinho aqui, que acho que passou aqui. E nós vamos ver, gente, deixa eu ver se eu, só um momentinho aqui, certo? Que desenvolver um cosmético não é uma maneira muito simples, certo? Inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar em conta as particularidades da área em que será aplicado esse produto cosmético, né? Porque não se pode correr o risco de causar irritações, certo? O risco ou reações ainda mais graves no local da aplicação do produto cosmético, tá ok? Com prejuízo à saúde do consumidor, certo? Então, a responsabilidade de qualquer dano, como nós já vimos, é do fabricante, ou do importador, ou do responsável pela colocação daquele produto no mercado, tá ok? Então, como que nós vimos até agora, é possível afirmar, vocês sabem, então vão perceber, que a criação de um cosmético, desde a sua elaboração até o lançamento no mercado,
é uma etapa não muito fácil, certo? Não só aqui no Brasil, tá? Mas em qualquer lugar do mundo, certo? Nós vamos ter que o setor que é responsável por esse desenvolvimento é o setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa, né? Então, toda a indústria cosmética tem o seu setor de P&D, né? P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Eu falo que o sonho de todo cosmetólogo é trabalhar em uma grande empresa nesse setor de pesquisa e desenvolvimento, porque ela tem que oferecer capacitação para os seus funcionários, para estar sempre conhecendo tudo de mais moderno que tem na área, para que ela possa inovar, né? Sair na frente das outras empresas. E a primeira coisa que se faz é o quê? A escolha dos ingredientes. Então, eu tenho que escolher esses ingredientes que vai compor o meu produto cosmético, que vai compor a minha formulação. Uma vez definido esses ingredientes, eu tenho que fazer o quê? Verificar quais são os fornecedores daquela matéria-prima, certo? Então, esses fornecedores, eles têm que ser devidamente credenciados, ou seja, eles têm que ser idôneos, né? Porque a matéria-prima que ele vai me vender, ele tem que me garantir a qualidade dessa matéria-prima. É claro que eu não vou confiar só na matéria-prima que ele está me vendendo. Essa matéria-prima, quando chegar na minha empresa, o meu setor, o meu controle de qualidade, vai fazer a avaliação dela para verificar se ela está conforme as especificações, certo? Então, mesmo que a indústria me encaminhe essas análises, ao chegar na fábrica, tenho que fazer análise dessa matéria-prima para verificar se está conforme as especificações. Não só a matéria-prima, tá, gente? Mas também as embalagens, certo? Então, uma vez de posse das matérias-primas, e essas matérias-primas já passou ali pelo meu controle de qualidade, tem uma boa qualidade atestada, eu vou desenvolver a formulação. E essa formulação, a princípio, vai ser no que a gente chama de escala de bancada, ou seja, produção de pequenas quantidades do produto para avaliar a estabilidade, certo? Então, avaliar essa estabilidade, ela é essencial para que eu possa passar a produção em grande escala. Então, a grande escala desse produto só vai ser realizada depois dessa determinação dessa estabilidade preliminar. Por quê? Se o produto não se mostrar estável, significa que não houve uma compatibilidade entre esses ingredientes, eles começam a se separar, então eu tenho que modificar totalmente essa formulação. E a estabilidade, ela é importante, principalmente, para a determinação também de que do prazo de validade do produto cosmético, tá ok? Então, se a estabilidade deu ok, se está tudo certinho, nós vamos passar o quê? O produto para legalização dele, né? Passar por aqueles trâmites da cosmetovigilância, legalizar o produto para comercialização. Tá ok? Então, eu vou escolher o setor de assuntos regulatórios, que esse setor ele é responsável por registrar ou notificar o cosmético mediante um procedimento, ou seja, ele vai preencher aquelas fichas online no site da Anvisa. Então, ele vai preencher todas as fichas que estão lá disponíveis, com descrição da formulação, dos dizeres do rótulo e todo o dossiê técnico que foi gerado durante a criação desse produto cosmético. Então, todo esse processo de criação, toda a concentração das matérias-primas, tudo isso tem que ser o quê? Registrado, certo? Porque após
toda essa análise criteriosa, e tudo de acordo com as exigências legais, o fabricante ele é autorizado a comercializar esse produto no Brasil. E nós vamos observar que nós temos vários testes que são realizados, né? Então, depois de avaliar, vocês vão ver essa estabilidade preliminar, nós temos a outra estabilidade, né? E depois nós temos esses testes de segurança e eficácia, né? Certo? Ok? Então, primeiro, vamos qualificar os fornecedores, definindo a formulação, realizar esses testes de bancada para avaliar a formulação, os testes de estabilidade, certo? Daqui a pouco nós vamos ver quais são esses testes, para que eu possa produzir em larga escala. Então, eu tenho esse registro, notificação do produto na Anvisa, para começar. E vocês já viram que os cosméticos, eles são classificados pela Anvisa em grau de risco 1 e grau de risco 2. Não coloquei aqui a descrição dos produtos, porque a gente já viu isso daí. Por quê? Porque os cosméticos, eles podem ter potencial de irritação e pode ocasionar, como vocês já sabem, vocês vão ver daqui a pouquinho, quais são as reações adversas que os produtos cosméticos podem causar no ser humano. Então, eles podem ocasionar danos à saúde. E, nesse caso, nós vamos considerando que, mesmo obedecendo todos os critérios determinados pela legislação, existe, sim, a probabilidade de algum dano ou reação indesejada com o uso do produto cosmético, ok? Porque cada indivíduo, ele tem uma particularidade diferente da outra. Então, a Anvisa, ela elaborou, né, essa classificação quanto ao grau de risco, em função do risco que pode oferecer à população. Então, nós temos aquele risco sistêmico, certo? O risco sistêmico é avaliado por parte das matérias-primas também, a irritação, que pode estar relacionada à concentração de uso, tanto dos ingredientes quanto do produto final, certo? Então, o risco sistêmico, ele não é avaliado a partir do produto final, mas a partir das matérias-primas. Então, nós vamos ver aqui, ó, no outro slide, que acho que tem aqui o tipo de risco que o produto cosmético, não, é no outro ainda. Antes de falar dos riscos, da estabilidade. Tanto se fala na estabilidade, o que seria essa estabilidade? Ela é muito importante por garantir a segurança e eficácia do produto cosmético. E essa estabilidade, ela seria a capacidade que esse produto tem de manter suas propriedades, suas características físico-químicas, microbiológicas, ou seja, não vai alterar o pH, não vai alterar a acidez durante o tempo de armazenamento e nem vai alterar suas características microbiológicas, ou seja, eu não vou observar aumento da contaminação por fungos, por bactérias, nem qualquer outro tipo de micro-organismo. E também não vai se alterar aquelas características organolépticas. O que é isso, organolépticas? São aquelas características que são percebidas pelos nossos sentidos, pelo tato, pelo olfato, pelo gosto, por exemplo, a cor, a aparência, o sabor, né? Tem alguns cosméticos que nós percebemos pelo sabor, como o batom, por exemplo. Quando a matéria-prima está alterada, a gente percebe alteração nesse sabor, aquele sabor de ranço. É difícil ter alguém que já não presenciou essa alteração em um batom vencido, né? Certo? Então, a estabilidade, se eu falo que um produto se manteve estável, significa que ele não alterou com o passar do tempo, dentro do prazo estipulado ali para sua validade, nenhuma dessas características.
É claro, meninas, que depois de aberto esse produto cosmético, a estabilidade dele depende muito de como você vai armazenar. Se você armazenar conforme as características do fabricante, ou seja, o abrigo da luz, de fontes de calor, né, não manter o produto aberto, você vai mantê-lo por mais tempo possível dentro daquele prazo de validade, a sua qualidade melhor possível. Tá ok? Então, um teste recomendado antes de iniciar todos os testes de estabilidade é o da centrifugação. Ou seja, imagine, eu vou colocar o produto cosmético na centrífuga e vou observar se ele permanecer estável ou qualquer sinal de instabilidade vai indicar o quê? Uma necessidade de reformular esse produto, né? E se o meu cosmético passar nesse teste de estabilidade, aí sim ele vai ser submetido aos demais testes de estabilidade, né? Então, tem essa estabilidade do teste da centrífuga e depois os demais testes. E para esses testes, nós temos condições de armazenamento, temperatura, normalmente coloca-se um estresse de temperatura, ou seja, uma estufa em uma temperatura muito alta e um resfriamento para verificar como esse produto vai se comportar, né, nesse estresse. Ou expõe esse produto à luz e ciclos de congelamento e descongelamento para ver como ele vai se comportar, se ele vai manter ou não a sua estabilidade, tá ok? Porque a estabilidade vai te garantir segurança e eficácia, né? Porque um produto que perdeu a estabilidade, com certeza alterou a sua composição físico-química. E daí o seu ativo ali presente, ele pode estar alterado. E essa alteração pode provocar também irritabilidade, sensibilizar, desconforto ao passar aquele produto, certo? Então, entre as características organolépticas que são analisadas, organolépticas são aquelas percebidas pelos nossos sentidos. Nós temos o aspecto geral, que seria a aparência do produto, né? Então, eu tenho o produto de referência e tenho o produto armazenado após 6 meses. O aspecto está igual, então, quanto ao aspecto, esse produto está estável. Quanto à cor, houve uma modificação da cor, então, se ele perdeu, ele já se alterou. O odor também, tem aquele odor de ranço, o odor está desagradável, então, tudo isso é sinal de alteração. O sabor, quando aplicável, é claro, vocês sabem que nem todo cosmético a gente vai provar, mas, e a textura está relacionada com a aparência, tá ok? Nós temos aí os parâmetros físico-químicos. O pH também tem que se manter o mesmo, porque se o pH se altera, significa que modificou, né, a composição daquele meio. Provavelmente alterou os ativos, as características dos ativos que estão presentes. A viscosidade seria, por exemplo, a capacidade que o sistema tem de escoar, né? Então, se ele está mais fluido ou menos fluido, se ele está mais ou menos viscoso, tá ok? Então, essa característica é avaliada em um aparelho chamado viscosímetro, igual o pH, é avaliada em um pHmetro. A densidade também é avaliada por um densímetro, densidade a massa sobre o volume, certo? Então, tem os parâmetros microbiológicos, que são muito importantes, tanto dentro de cosméticos, tanto em alimentos também, né? Então, tem que se conhecer a contagem microbiana, também com o tempo, para ver se modificou.
né? Então, para verificar se o conservante que foi colocado ali está sendo eficaz ou não, tá certo? Então, essas são as análises de estabilidade, além da estabilidade preliminar que vocês vão observar e a estabilidade acelerada que são realizadas. Então, tem os parâmetros organolépticos ou sensoriais, as análises físico-químicas e microbiológicas. O produto que mantém-se estável vai manter essas características inalteradas durante seu prazo de validade. Se alterar, significa que esse produto já venceu, certo? Então, é um procedimento, esses testes, previstos já, sabe? Então, que são baseados em dados de produtos armazenados. Ou seja, eu tenho um produto que eu coloquei no mercado com 1 ano de validade. Então, eu vou enviar esse produto para o mercado, para a venda, para as farmácias, drogarias, para o shopping, e vou ter esse produto lá na minha empresa, certo? Para fazer o teste de prateleira dele. Então, de tempo em tempo, eu vou realizando essas análises para verificar, né, como está se comportando esse produto. Até mesmo para que, caso algum cliente adquira o produto no mercado alterado e faça alguma denúncia que aquele produto está não conforme, eu tenho o meu armazenado lá, eu tenho a minha contraprova, para dizer que aquele produto, ele pode ter sido armazenado em condições inadequadas, armazenado em condições inadequadas, ou mesmo transportado, certo? Ou mesmo o uso não foi adequado, por isso que ele está alterado, tá bom? Em relação aos testes de estabilidade, nós temos a estabilidade preliminar. É um teste inicial, tá ok? No desenvolvimento do produto, é um teste muito importante, e ele tem, normalmente, uma duração reduzida, onde, nesse teste, submete-se o produto a condições extremas de temperatura, com o objetivo de quê? De criar esse estresse de condições extremas de temperatura, para verificar se ele apresenta possíveis sinais de instabilidade. Esse teste normalmente é realizado por 15 dias, certo? E no caso dessa estabilidade acelerada, durante o desenvolvimento do produto. Então, se o meu produto cosmético não passou nesse teste, nessa estabilidade preliminar, ele tem que ser reformulado. Uma vez ele dado ok dessa estabilidade preliminar, ele passa para a estabilidade acelerada. Então, isso vai ocorrer durante o desenvolvimento do produto como um todo, em grande escala, e pode levar 90 dias a 6 meses esses testes, ou até mais de 6 meses, certo? Até 1 ano, durante o prazo ali, no caso, de validade desse produto, que a gente fala os testes de prateleira, né? Os testes do produto lá no mercado, e a gente fazendo a avaliação dessas características para ver se o produto mantém-se estável durante o tempo. Depois desses testes, tem-se os testes de compatibilidade. Esses testes de compatibilidade seria o contato do produto elaborado com os seres humanos, certo? Porque isso tem por objetivo comprovar a segurança do produto, né? Sobre condições em relação à área de contato e também da quantidade aplicada do produto, certo? Depois desse teste de compatibilidade, tem-se também o teste de aceitabilidade, certo? Então, uma vez comprovada essa compatibilidade, esse produto, então, ele tem a sua aceitabilidade pré-determinada. Então, vai confirmar
esse teste de aceitabilidade, ele vai confirmar quais são as condições reais de uso daquele produto, né? Se ele tem ausência de irritação, tá ok? E depois faz-se também testes de transporte, teste de compatibilidade entre a formulação e o material de acondicionamento, isso para verificar se o material que o cosmético foi acondicionado não altera a formulação, não passa nenhum componente para o cosmético, e teste de transporte e distribuição, ou seja, se durante os meios de transporte, durante as condições de distribuição, se aquele produto se mantém estável, ok? Ok. Então, em relação aos critérios existentes para a classificação geral dos cosméticos, tem vários tópicos que podem ser considerados. Por exemplo, a probabilidade da ocorrência de efeitos indesejados por uso inadequado do produto. Você fazer uso inadequado daquele produto. Aquele produto, ele deve ser utilizado, por exemplo, é um hidratante, você vai utilizar, por exemplo, para espinhas ou outra finalidade qualquer que não está colocada nas especificações daquele produto. E tem também os efeitos indesejáveis causados pela composição da formulação. Né? Então, essa composição, essa interação entre esses componentes podem trazer efeitos indesejáveis. Ou surgimento de efeitos indesejáveis por desacordo entre o uso e a finalidade do produto, ou aplicação em áreas do corpo em desacordo com a finalidade. Então, aquilo que nós falamos, o risco do produto cosmético, tem risco? Tem. E esse risco pode estar relacionado, então, às condições de uso, à área de contato em que ele é aplicado, que nós devemos observar que cada região tem a sua particularidade, inalação, essa condição de uso relata a quantidade e a frequência de uso, certo? E os possíveis riscos seriam a irritação, a alergia, o efeito sistêmico, ou mesmo um desconforto, como nós vamos observar, tem a parte relacionada ao desconforto produzido pelo produto cosmético. Como vocês vão observar aqui no outro slide, ó, só um instantinho. Os tipos de reações, só um momento aqui. Os tipos de reações que podem ser observadas. A irritação, a sensibilização, essas sensações de desconforto que eu relacionei e o efeito sistêmico. Quais são as diferenças entre cada uma? Se eu falo em irritação, essa é uma reação local, certo? Então, é uma intolerância no local. E ela pode ser menor, mas também pode ter reações mais ou menos agudas, que varia na intensidade, como ardor, coceira, pinicação. E não tem problema. Então, tem sim, porque pode chegar até a corrosão, que você vai coçando, né? Você vai destruindo o tecido e adquirindo uma lesão ali, uma cicatriz, né? Então, todas essas reações de irritação, elas estão relacionadas à área de contato direto com o produto, ou seja, a reação vai ser local, diferente da sensibilização, porque a sensibilização corresponde a uma alergia, que pode ser de um efeito imediato, né? Você passou o produto e tem outro, você pode passar esse produto na mão e, de repente, começar a coçar a perna, certo? Então, pode ser em outra área, ou pode ser mais tarde também, você passou agora o produto, e mais tarde você desenvolve essa sensação. Por que pode ser em outra área? Porque ela envolve esses mecanismos imunológicos,
certo? Então, ela pode aparecer em outra área, como eu já falei, diferente daquela área em que ele foi aplicado. Então, nós devemos, então, verificar não apenas que o produto pode desencadear uma resposta alérgica nessas pessoas pré-sensibilizadas, mas também verificar se o produto não é capaz de induzir uma reação alérgica ao consumidor. Temos as sensações de desconforto. O que nós estamos colocando aqui como sensações de desconforto? Seria uma irritação, ardência, prurido, coceira, dor, pinicação, você sentiu um desconforto, né? Não mais do que o desconforto. E o efeito sistêmico seria a passagem do ingrediente do produto para a circulação geral. Isso pode ser por via oral, inalatória, transcutânea, transmucosa. Então, esse produto que passou, ele pode ser metabolizado ou não, né? Então, vocês estão observando que, em função dessas reações adversas, nós temos a necessidade de avaliar o risco, né, dos ingredientes que compõem a formulação de um produto cosmético. E temos aqui mostrado um processo geral, então, na avaliação dessa segurança de produto cosmético. Então, em uma formulação, primeira coisa que nós vamos adquirir são os ingredientes, né, os componentes que nós vamos utilizar. E esses ingredientes, todos eles já têm a sua toxicidade já pré-definida. Então, os diferentes países têm a sua relação, há diferença entre um país e outro, alguns autorizam o produto, outros não, e às vezes há também uma diferença em relação à concentração que esse produto pode ser utilizado, ou a frequência, né? Então, esses ingredientes, eles podem trazer riscos, esses riscos são pré-conhecidos. Então, faz-se testes pré-clínicos. O que seriam esses testes pré-clínicos? Esses testes pré-clínicos, eles seriam in vitro ou in vivo. Em vivo, os testes pré-clínicos, normalmente, eles são realizados, é claro que muitas indústrias não fazem, mas quando ocorre a necessidade de conhecer a toxicidade de um ingrediente cosmético, se faz o teste em animais, certo? Mas as indústrias cosméticas, hoje em dia, estão optando cada vez mais para os testes in vitro, ou seja, utilizando células, tecidos ou organismos in vitro para realizar os seus testes. E quando se utiliza dos animais para testes, hoje em dia, elas relatam bastante os 3 R's que as indústrias buscam, que seria um refinamento. O que seria esse refinamento? É diminuir o estresse, né? Diminuir o sofrimento do animal ao máximo possível ao ser submetido a esse teste. E reduzir cada vez mais o número de animais expostos a esses testes pré-clínicos. E, na medida do possível, substituir os animais pelos testes in vitro, tá ok? Depois então, esses testes pré-clínicos, eles são realizados, como nós vimos, in vivo, com animais, ou in vitro, né? E nós vai se verificar a compatibilidade. Essa compatibilidade seria os testes clínicos, como citei para vocês anteriormente. Esses testes clínicos são realizados em humanos, só produtos, só crianças que não são submetidas a testes clínicos, né? Mas com adulto se faz os testes clínicos. Depois de elaborado esses testes clínicos, então, tem, como eu falei para vocês, essa aceitabilidade, para verificar se o produto conferiu ou não irritação, ou efeito sistêmico, ou desconforto, tá ok?
ou sensibilidade, alergia, certo? Então, isso para avaliar o risco, qualquer risco tem que ser comunicado à cosmetovigilância, certo? Então, todos esses cuidados devem ser tomados. Então, meninas, esses ensaios clínicos de segurança para verificar, então, a segurança desses produtos cosméticos nas condições em que, normalmente, eles vão ser utilizados, ou seja, nessas condições previsíveis de uso. Então, nós temos os ingredientes, que vocês viram, que passam por todos aqueles testes, nós temos a formulação, que temos que ter os tipos de produto que nós estamos elaborando, tipo de exposição, contato, qual a concentração de cada ingrediente nesse produto acabado, qual é a quantidade desse produto que vai ser aplicado, o tempo de exposição também que você vai deixar lá na sua cliente, isso é importante, em que região de contato, como esse produto é absorvido, se tem interferência com outros produtos, qual é a frequência de uso, é diário, semanal, mensal, isso tem que estar pré-estipulado, a área de exposição, local de aplicação, o estágio de desenvolvimento e conhecimento, e qual é o mercado-alvo para aquele produto, né? Todas essas informações, elas compõem aí, no caso, a base de dados da empresa. E uma vez elaborado o produto, tem todos os testes de estabilidade e as especificações que as análises físico-químicas, microbiológicas, certo? Que devem acompanhar o produto. Em relação, por exemplo, aos testes clínicos, vocês já observaram no rótulo dos produtos esses dizeres, né? Como atributo de segurança, dermatologicamente testado, oftalmologicamente testado, clinicamente testado, é que esses produtos passaram por aqueles testes de segurança. E esses testes em segurança, ele é realizado em humanos. Produto infantil, ele é avaliado em adultos, certo? Então, faz esse teste de compatibilidade em adultos. Criança não é permitido nenhum teste com a criança, tá? Aqui. Então, como eu falei para vocês, a Anvisa tem 3 guias, que esses guias têm um caráter orientativo, e no caso desse guia de avaliação de segurança de produtos cosméticos, ele vai citar aqui em relação ao dano, ao risco que um produto cosmético pode oferecer para o indivíduo, quais são os testes de segurança, os testes pré-clínicos, toda a relação dos testes in vivo e in vitro são discriminados nesse manual de segurança para os produtos cosméticos, né? Aqui relata todos os testes que existem e como a metodologia, o método em que eles são realizados. E aqui um guia de estabilidade, ó, esse azulzinho. Então, traz aqui todos os testes de estabilidade que são recomendados, certo? Principalmente na fase inicial ou na fase de desenvolvimento do produto cosmético. E nós temos o de controle de qualidade, traz aqui todas as análises físico-químicas que devem ser realizadas, em que tipo de produto, certo? pH, umidade, acidez, e todas as análises recomendadas, para que esse produto, ele tenha qualidade e segurança. Então, esses guias o que? Um instrumento de referência, e a intenção é contribuir aí para o desenvolvimento da indústria cosmética, certo, gente? Então, só para
os últimos tópicos aqui para finalizar, os objetivos da cosmetovigilância, como vocês viram ao longo da aula, é garantir essa qualidade, a segurança e eficácia desses produtos cosméticos que vocês vão estar utilizando. Falei para vocês que na próxima aula nós vamos verificar tudo que tem que ter no rótulo do produto cosmético e por que ele tem que estar ali. Já falei para vocês por diversas vezes do INC, né, da nomenclatura dos ingredientes cosméticos. É esse o significado do INC. E o que é, né, esse INC? Então, é um sistema internacional de nomenclatura dos ingredientes, ele é reconhecido e adotado em todo o mundo. E com qual objetivo ele foi criado? Ele foi criado com o objetivo de padronizar esses ingredientes que estão presentes na rotulagem dos produtos cosméticos em todo o mundo, né? No Brasil e em todo o mundo. São poucos, a maioria dos países utilizam. Então, esse INC, ele foi adotado para evitar informações erradas, que às vezes são divulgadas a respeito da descrição dos cosméticos no rótulo. E a legislação que preconiza, RDC 211 de 2005, e os anexos que vocês estão observando, que fala sobre o rótulo também. Então, é uma nomenclatura internacional. As pessoas falam, é inglês. Não é inglês. Não faz parte de nenhum idioma. É um código internacional para facilitar a descrição e a identificação desses produtos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se eu tenho formol como ingrediente no rótulo de um produto cosmético, ele deve ser colocado no rótulo como formaldeído, descrito dessa maneira que vocês estão observando aqui embaixo. Por quê? Isso facilita bastante, porque se eu deixasse a cargo de cada empresa colocar o nome que achasse conveniente, poderia ter metanal, formaldeído, aldeído fórmico, metilaldeído, oximetileno, oximetano, formalina, como nomes químicos. E ainda os nomes comerciais. Poderiam denominar de Carsan, Ivalon, Fanoforme, Lisoforme. Então, imagine um profissional da área conhecer todos esses nomes. Já é difícil, imagine para o consumidor, então, seria quase impossível, né? Tá ok? Então, essa nomenclatura veio para facilitar, né, a vida de todo mundo. Então, gente, na aula que vem, nós vamos ver um pouquinho sobre rotulagem e já vamos, porque é bem rápido, e já vamos começar a discutir os ativos, tá ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá ok? Professora, Pode falar, Valquíria. Diga, Valquíria. uma vez me falaram que o perfume ele não vence, ele só tem data de validade porque a Anvisa obriga a colocar, é verdade isso? Não, perfume vence sim. Perfume vence, até porque o perfume, ele é constituído de óleos, né? Então, eu tenho o perfume natural e tenho o perfume que ele é sintético, constitui de essência sintética, né? E no caso, vence sim, por quê? Esses óleos se oxidam, e esse aroma, esse odor, ele vai se modificando com o tempo. Não sei se vocês já perceberam que um perfume velho, ele tem aquele odor meio que de ranço. Já observaram isso? Né? Então, sim, então, por quê? Esses óleos, eles se oxidam com o passar do tempo, a não ser, é claro, que as condições que você submete de armazenamento a esse perfume sejam muito, muito, muito adequadas, o que não é uma situação fácil
para aquele perfume que você vai estar usando. Porque quando você abre, já entra o oxigênio. E o oxigênio que está penetrando ali já é um veículo para quê? Para promover oxidação, tá ok? Oxidação dos ativos que estão presentes ali no perfume, que são principalmente essências. Tanto as essências naturais, que são os óleos essenciais, que eles, com o passar do tempo, eles se oxidam também, quanto as essências artificiais, elas se alteram, né? É muito difícil algo que não vai ter, assim, alteração com o armazenamento, né? Porque com o passar do tempo, os componentes, eles vão se modificando, vão perdendo essa estabilidade. Tá ok, Valquíria? Ok, professora. Obrigada. Nada. Tudo tranquilo, meninas? Vocês viram Tudo certo, quantas? professora. Vocês viram quanto trabalho para desenvolver um produto cosmético? E às vezes tem pessoas que querem alterar a formulação daquele produto cosmético. Ah, eu vou botar aqui um pouquinho de água nesse produto, né? Como eu já vi pessoas fazendo isso. Vai botar água, você vai diluir o princípio ativo, vai perder a eficácia do produto que passou por tantos testes de eficácia, vai perder a segurança também, porque essa água que você está colocando é uma água que não é apropriada para uso em cosmético, então ela não tem a sua qualidade já pré-estabelecida. Ah, vou trocar de embalagem o meu cosmético, tá num potinho, vou colocar em outro. Você vai submeter esse produto também a risco. Por quê? A embalagem também é avaliada sobre o ponto de vista microbiológico. Você passa por uma outra embalagem que pode ter, se você não higienizá-la bem, pode ter bactérias, fungos e leveduras. Esses micro-organismos podem ser promotores de irritação, alergia, né, e causar dano na pele do indivíduo. Entendeu? Então, é complicado. Às vezes, eu vou criar um cosmético aqui, eu vou passar na minha pele. Você já vê que um produto desenvolvido com toda a segurança, ele já pode colocar em risco. Imagine você desenvolvendo um produto e colocando na pele da sua cliente sem nenhum desses controles. Essa matéria-prima, vou fazer um creme de babosa aqui e vou usá-la na minha cliente. Você pode até usar, mas se acontecer qualquer dano, a responsável é você. Então, é melhor não arriscar, né? Porque você não tem toda essa estrutura das empresas para manipular essa matéria-prima, para verificar se não tem algum componente que vá trazer irritação, e até a babosa tem os ativos que são retirados, mas você não sabe, por exemplo, dos outros componentes que estão ali presentes, que pode provocar irritação naquela paciente, né? Então, você observa que a ciência aí é complexa para a gente, e vocês têm que ter esse conhecimento para vocês não estarem utilizando qualquer coisa. Vou passar um óleo, um óleo, porque a gente vai falar bastante, quer dizer, nós falamos em aromaterapia dos óleos vegetais, né, que nós utilizamos como diluentes, mas aqueles óleos vegetais são super puros, eu não posso usar um óleo de cozinha, que esse óleo de cozinha, ele tem resíduos, solventes orgânicos, e não são apropriados para uso em cosmético, né? Então, tudo tem a sua restrição. Por isso que nós temos que ter o conhecimento. Por isso que, como nós não tínhamos visto esses detalhes que são tão importantes antes, eu resolvi colocar para vocês, né? Porque vocês vão ter que ter essa noção geral, né? Da responsabilidade do uso do produto, que passou por tantos testes antes de ser elaborado para eu poder fazer uso dele de qualquer jeito. Não é verdade? Certo, meninas?
Certo, prof. Certo, professora. Estou muito feliz aqui com a participação de vocês, ok? Então, qualquer dúvida, estou aqui à disposição para poder ajudá-los, né? Podem colocar no AVA as dúvidas, pode colocar no WhatsApp, da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? E tem 2 perguntinhas lá, objetivas, que eu coloquei, são bem tranquilas, uma em relação ao objetivo daquele INC, que nós já discutimos tanto, e também desses manuais da Anvisa, esses 3 manuais, que tem os testes físico-químicos, os testes de segurança e de estabilidade do produto cosmético, tá ok? Então, é isso. Muito obrigada. Um grande abraço aí virtual para todas vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Qualquer coisa que vocês queiram, entre em contato. Um beijão, meninas. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, tá bom, prof. prof. Obrigada. Tchau, professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Fiquem com Deus, tá? Boa noite, professora. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês. Até a próxima. Boa noite, prof. Fica com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.